E aí, moçada, com de coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje vamos continuar nossa aula sobre embriogênese humana. O que nós vimos na aula passada? Nós falamos sobre o processo de fecundação, onde o espermatozoide fecunda o óvulo. Nós falamos sobre o processo de liberação do óvulo, e aí todo o caminho dele, se for fecundado, pela trompa de Falópio, pela tuba uterina, até chegar então no útero, onde ele sofre o processo de nidação. Lembrando que a nidação é o processo de fixação ali do embriãozinho naquela região do útero, então, que é o local onde ele vai crescer e se desenvolver. E aí, naquela fase ali, ele está na fase de blástula. Blástula, né? Mas para a espécie humana, também é chamada de blastocisto. E a aula de hoje a gente vai dar continuidade de onde paramos. Então, se nós relembrarmos aquelas etapas do desenvolvimento embrionário, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que depois da blástula tem o estágio de gástrula, também chamado de gastrulação. Então, na terceira semana ali do período pós-fertilização, né, fecundação do óvulo, o que acontece? Tem a gastrulação, então, daquele embriãozinho, e aí o que determina a gástrula mesmo? A formação dos folhetos germinativos, endoderma, mesoderma e ectoderma, nós falamos sobre eles, dos anexos embrionários, lembra? Êmnio, córeo, alantoide e saco vitelínico, e da notocorda, que é uma figura importantíssima para o animal chamado de cordado, porque essa notocorda que vai ser substituída pela nossa coluna vertebral. E aí o que acontece? No nosso caso, se nós lembrarmos o tipo de ovo de um mamífero que não bota ovos, que nem o ornitorrinco, por exemplo, vamos pegar todo o resto, né? Executa ali, perdão, exclui ornitorrinco e equidna. Pelo amor de Deus, gente, vai fazer isso não. Os bichinhos são muito bonitinhos. Não executem, excluam eles da explicação. Olha só, o que acontece? Tirando esses dois camaradas aí que botam ovos, todo o resto, eles vão ter um ovo chamado de oligolesto. É um ovo com pouco vitelo. Então, o que acontece? O saco vitelínico, no desenvolvimento embrionário humano, ele não acumula vitelo. Ele vai estar auxiliando a quê? A formar o intestino primitivo do embriãozinho, e ele vai trabalhar para quê? Para nutrir o embrião até a placenta estar formada, porque a placenta é a grande estrutura que vai fazer o quê? Vai auxiliar, então, a nutrição e as trocas gasosas dessa microfigurinha que vai estar implantada lá no útero da mãe, né? O êmnion, nós temos que lembrar, então, que ele é aquela membrana que envolve o embrião. No caso da espécie humana, de um mamífero que não bota ovos, todos eles têm um êmnion, e dentro do êmnion, então, tem um líquido amniótico. E esse êmnion, junto com o líquido, ele tem duas funções. Ele vai proteger o embrião contra choques mecânicos e contra a dessecação, contra a perda de água. E aí, os dois últimos anexos, que são o córion e o alantoide, eles são pouco desenvolvidos nos seres humanos. E aí, o que acontece? Eles vão auxiliar na formação da placenta, eles vão estar junto ali do cordão umbilical para justamente o quê? Fazer as trocas gasosas e fazer a eliminação de excretas. Na realidade, o cordão umbilical é uma via de mão dupla. Tanto entram coisas para o embrião, quanto saem coisas do embrião em direção à mãe. Por quê? Aquilo que não presta, o gás carbônico e as excretas, tem que ser jogadas fora. E elas são jogadas fora, então, via cordão umbilical. Então, o embriãozinho é totalmente dependente da figura da mãe para sua nutrição e, entre aspas, para sua limpeza. E aí, depois da gastrulação, depois da formação dos tecidos embrionários, depois da formação ali dos anexos e da transformação deles no saco amniótico, né, na bolsa amniótica, na placenta e no cordão umbilical, o que acontece? Da quarta à oitava semana, nós temos ali a organogênese. O que é organogênese mesmo? É o processo de formação dos órgãos. Ou seja, o embriãozinho já vai começar a assumir uma forma que lembra um humano. Meio ET, né? Meio alienígena, mas lembra um humano ainda. E aí, nesse momento, é recomendável que nos 3 primeiros meses, que a mulher evite de qualquer forma agentes teratogênicos. O que é isso? Dentro dessa concepção, dentro da nomenclatura médica, um agente teratogênico pode ser uma substância química, pode ser um produto químico, pode ser um microorganismo, pode ser uma doença materna, porque tudo isso vai afetar o embrião, afeta o desenvolvimento. Se a mãe, por exemplo, bebe, usa álcool, vai afetar o embrião. Se a mãe é usuária de drogas, vai afetar o embrião. Se a mãe come muito doce, a criança pode acabar desenvolvendo glicose.
diabetes por causa do excesso de açúcar, por causa do excesso de glicose. Então, nesses 3 primeiros meses, e eu tenho que lembrar também que nesse período vai haver a formação do sistema nervoso central. Então, qualquer tipo de alteração aí pode desencadear uma mudança muito grave na formação do embriãozinho. E aí, os folhetos germinativos, eles vão se diferenciar em vários órgãos e tecidos. Nós vimos isso na aula anterior, ectoderma, mesoderma e endoderma. Cada um deles vai ativar ou inativar genes para quê? Para induzir essa transformação. Eu tenho que lembrar que esses folhetos são um conjunto de células-tronco que podem se diferenciar nos mais diferentes tipos celulares. E aí, nessa etapa da organogênese, tem finalmente a neurulação, que é uma característica exclusiva dos cordados, que aí vai ter a formação do tubo neural e da notocorda na região dorsal do embriãozinho. Nós falamos sobre isso em uma aula passada. E aí, ao longo da gestação, o tubo neural, então, vai dar origem ao sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal. Nós vamos falar depois sobre o sistema nervoso, vamos entender bem a função dessas duas estruturas. E a notocorda, que vai ser substituída pela coluna vertebral. Tomem cuidado, gente, porque tem algumas questões que falam assim, a notocorda, ela se transformou na coluna. Não, ela não se transforma em nada, ela é substituída. Ela é transformada, ela não vai ser... o embrião ali, as células pegam aquela notocorda, utilizam para outra coisa, e aí então surge um espaço, e esse espaço então vai dar a formação da coluna vertebral. Então ela é substituída, ok? E aí mostra então que justamente aquela formação da placa neural lá na região do polo animal, né? Você tem uma invaginação, uma dobra para dentro, e aí a partir disso você tem a formação tanto do tubo neural, bem na região mais dorsal, superior mesmo, e é logo abaixo do tubo neural a notocorda. Todo embrião de cordado, opa, gente, desculpa aí um problema técnico, perdão. Todo embrião de cordado tem essa notocorda, fechou? E aí o que acontece? A placenta, então, ela vai surgir aproximadamente ali no final da 4ª semana. Além da proteção do embriãozinho, ela vai participar na produção de hormônios. Esses hormônios são bem importantes até para a manutenção do embriãozinho ali dentro da barriga da mãe. E aqui mostra, então, essa ideia, então, lógico, no estágio mais avançado, a posição que seria correta aí para a criança poder sair no momento do parto, né? Então, todo esse conjunto aí, a placenta, cordão umbilical, saco amniótico, todos eles vão acabar auxiliando o quê? Na formação, na manutenção e na proteção do embriãozinho. E aí, quais são os hormônios que a placenta produz? O primeiro, que é o HCG, né, que é a gonadotrofina coriônica humana. Inclusive, é esse hormônio que é detectado nos testes de gravidez, ou nos testes sanguíneos também, para verificar se a menina está grávida ou não. E aí, o que acontece? O HCG, ele vai manter uma estrutura chamada de corpo lúteo, que nós vamos falar depois sobre ele, bem ativo. E se esse camarada fica ali ativo na região ali do ovário, ele mantém altos níveis de progesterona e estrógeno. E aí esses dois hormônios, o que eles fazem? Um mantém o endométrio, né, que é a parede do útero bem espessa, e o outro evita que ocorra um processo de descamação. É como se evitasse que a mulher menstruasse durante o início da gravidez. Porque se acontecer isso, pode inclusive gerar um aborto espontâneo. Então, o HCG é importantíssimo para manter esses dois hormônios em níveis elevados. E aí tem um outro hormônio também, que é o lactogênico placentário. Automaticamente, esse hormônio, ele vai garantir o quê? Ele vai fazer com que a mãe dê mais nutrientes para o feto. Ou seja, ele vai agir lá sobre a insulina no plasma materno e ele vai fazer com que aumente a quantidade de glicose no sangue. Por quê? Porque essa glicose também tem que ir para o embrião. O embrião também vai produzir ATP, ele também vai produzir energia. Então, por isso que esse hormônio ele é muito importante. E automaticamente também, como o próprio nome já diz, ele já vai induzir que a mãe também produza ocitocina, e aí começa o quê? A partir disso, vai induzir o começo da produção também do leite materno, porque a amamentação depois que a criança nasce, ela é importantíssima para uma série de situações que nós vamos falar sobre isso depois, ok? E aí o que acontece? Geralmente pode acontecer alguns problemas, algumas anomalias na formação da placenta. Você tem o caso da placenta prévia, que você tem a implantação dela na porção inferior, porque o correto seria na parte de cima, e o deslocamento prematuro, é quando a placenta se solta da região uterina. E aí isso também pode levar até aborto espontâneo, então partos prematuros.
E aqui eu tenho só uma figura que mostra a diferença entre uma placenta comum, a posição onde ela fica, na região superior, e uma placenta prévia. Então, nesse caso aqui, é muito arriscado da placenta prévia fazer um parto normal. Geralmente recomenda-se uma cesariana para esse tipo de situação. E aí, a partir do final da oitava semana, o embrião, então, passa a ser chamado de feto. E aí, no período de feto, o que você vai ter? O crescimento e o desenvolvimento dos órgãos e tecidos formados nos estágios anteriores. Então, digamos assim, os 3 primeiros meses são cruciais e a partir disso a criança, né, vai investir em crescimento, aumento de números de células e ela vai crescer, crescer, crescer até chegar no padrão, no tamanho próximo ali das 40 semanas, né, 9 meses mais ou menos, para poder então nascer o bendito embriãozinho. E aí, o que acontece? Aqui na apostila você tem por semanas, mas é interessante também saber como é que é por mês, assim, eu fiz um compilado sobre os meses. O terceiro mês, então, você tem ali a melhoria da boca, da estrutura da boca, do nariz, da garganta, a formação do germe dentário, ou seja, o local onde vão nascer os dentes, surgimento das pregas vocais e início da atividade do trato digestório. O terceiro mês é isso. Os rins começam a funcionar, ocorre a formação de urina, ou seja, a criança vai produzir urina, vai jogar via cordão umbilical para a mãe então vai ser responsável por excretar isso. Nos meninos tem o desenvolvimento do pênis, da bolsa escrotal, e aí, principalmente, o destaque é para os batimentos cardíacos, que são bastante fortes. Pesquisa aí no YouTube, batimento de coração de um embriãozinho. Cara, é muito interessante, é muito forte, assim, é muito rápido. Até porque eu estou falando de uma estrutura ainda pequena, né? O feto ainda é pequeno, ele não é uma coisa tão grande ainda. Então, o batimento ele é muito acelerado. No quarto mês, ele já tem mais ou menos o tamanho de 20 centímetros. A pele é muito fina, não tem tecido adiposo subcutâneo. Os movimentos começam a se tornar perceptíveis, começa a formar o esqueleto ósseo e nas meninas ocorre a formação dos órgãos genitais. No quinto mês, já tem mais ou menos uns 30 centímetros, já começa a surgir alguns pelos, cabelos no crânio, começa a surgir unhas, coração e pulmão se encontram na região abdominal e o fígado e estômago estão onde será o peito. Por quê? Isso depois vai haver uma inversão e eles vão se organizar. Existem situações que alguns órgãos não mudam de lugar e permanecem onde estão. Mas depois, nas aulas sobre sistemas, nós veremos isso até com mais detalhes. No sexto mês, os lábios já estão completamente formados, eles já começam a abrir as pálpebras, os lábios também já estão bem delineados, os pulmões estão formados, porém imaturos, né? No sétimo mês, o sistema nervoso já está bastante desenvolvido, ele consegue detectar ondas cerebrais, os olhos adquirem sensibilidade à luz, a criança já reage a estímulos externos, sons, música, luminosidade, enfim, é um período bem interessante para acompanhar assim, a gestação. É a partir ali do sexto, sétimo mês que a criança já começa então a dar esses resquícios de respostas a estímulos externos. Os últimos meses não tem grandes alterações, ele vai medir mais ou menos 45 centímetros, e nos meninos, os testículos entram na bolsa escrotal. Nós também vamos ver depois, lá quando formos falar de sistema genital masculino, existem situações que os testículos não descem. E aí tem que puxar literalmente para dentro da bolsa escrotal na criancinha logo depois que ela nasce. Imagina isso, gurizada. Pensa, né? No nono mês, então, a criança se move, teoricamente, é para ela virar, encaixar ali a cabeça na região do canal vaginal. E aí, essa fase final do parto é marcada por 4 fases. A fase latente, a ativa, a expulsiva e a fase de dequitação. Eu peço perdão porque aqui tem, né, vamos fazer na hora, assim, né? Quem sabe faz ao vivo, galera. Equitação é cavalo, pelo amor de Deus, né? Estou ficando muito louco aqui já. Então, a fase de dequitação. O que é essa fase latente? É o começo das contrações uterinas. E aí começa a dilatar, começa a aumentar o colo do útero. Pode durar de 12 a 20 horas. E aí, quando o colo do útero atinge 4 centímetros, passa para uma próxima fase, que é a fase ativa. Essa fase é a fase do terror mesmo, porque as contrações são muito doloridas, intervalos menores, pode durar de 6 a 12 horas e ela termina quando o colo do útero atinge 10 centímetros. E é nessa fase que pode acontecer o rompimento da bolsa e começa a liberar o líquido amniótico pelo canal vaginal. Passando essa fase, você entra na expulsiva, que aí as contrações uterinas
elas permitem, então, a saída do bebê pelo canal vaginal. E aí isso varia de mulher para mulher. Tem mulher que vai lá, já sai a criança. Tem mulher, de repente, tem que usar o fórceps, que é uma ferramenta que aclopa na cabeça e puxa a criança. Né? Enfim, tem situações que nada disso acontece e a mulher acaba tendo que fazer o parto tecnológico, digamos assim, o parto cesariano, né? Que tem que fazer um corte na região abdominal. E por último, a fase de dequitação, que depois da saída, as contrações ainda continuam até expelir a placenta, que também vai sair pelo canal vaginal. E aí você então termina. E lógico, né? Existem vários exercícios, várias técnicas que auxiliam nesse parto, digamos assim, normal. Cesariana não, cesariana corta ali, só que o tempo de recuperação da mulher é um pouco maior comparado com uma mulher que tem um parto normal. Inclusive, algumas pesquisas falam que é melhor a criança nascer de parto normal porque ela tem contato com micro-organismos da vagina da mãe e ela acaba se tornando mais resistente ao longo do tempo. Nós vamos falar de sistema imunitário depois, a gente vai ver isso. E aí, para fechar, nós temos o seguinte: gravidez múltipla, porque o comum é um, mas geralmente você pode ter 2 ou mais embriões desenvolvendo-se simultaneamente no útero. Se eu pegar a Índia, por exemplo, a Índia é bem comum nascimento de gêmeos, né? 2, 4, 6, 8, 9. O que, que acontece? O que, que é uma gravidez múltipla? Tem dois tipos. Nós temos uma que é chamada de univitelíneo e a outra que é bivitelíneo. A gente vai entender a diferença desses dois. E assim, embora os gêmeos possam nascer naturalmente, é muito mais comum você observar isso quando a mulher faz um tratamento para aumentar a fertilidade ou se submete à inseminação artificial, que quando coloca vários embriõezinhos na parede do útero, e aí isso acaba gerando gravidez de gêmeos, né? E aí tem dois tipos: monozigóticos ou univitelíneos, é quando você tem um único óvulo e um único espermatozoide. Um só. Então, lá no momento das divisões celulares, tem alguma descarga elétrica que faz com que aquele grupamento de células, ploc, se divida em duas. Então, cada um vai continuar as divisões e vai originar duas crianças idênticas. Então, os gêmeos monozigóticos basicamente são o quê? Clones um do outro. Eles têm o mesmo código genético. Ou são dois meninos, ou são duas meninas. Por enquanto, isso vocês têm que saber. Porque lá no segundo ano, na genética, a gente vai ver que pode acontecer dos gêmeos serem monozigóticos e nascer um casal. Tá? Mas isso é uma anomalia genética, e isso vai ser lá no segundo ano. Então, vamos estudar para passar, para ver genética ano que vem. Então, o que acontece? Em algumas situações, esses gêmeos que são monozigóticos, univitelíneos, eles podem nascer grudados um no outro, que são os famosos gêmeos siameses ou chipófagos. E aí tem vários exemplos. Na Índia também tem bastante caso. Tem gente que nasce grudado pelas costas, pelo abdômen, pela cabeça, de lado. Nos Estados Unidos tem um caso bem interessante que tem duas meninas, elas têm um corpo só, dois braços e duas pernas, né? Dois seios, uma vagina, só uma bunda só que elas têm duas cabeças. E olha só que louco isso aí. Pesquisa depois na internet, aguce sua curiosidade. E interessante esse único corpo com duas cabeças tem dois namorados. Olha só que coisa louca isso, imagina. E elas são professoras de matemática do ensino fundamental lá nos Estados Unidos. Dá uma pesquisada sobre elas, né? E aí o que, que acontece? Três situações podem acontecer quando os gêmeos são monozigóticos. Olha só, por que isso? Eu tenho que pensar primeiro na placenta. Então, você pode ter ali assim, ó, placentas separadas totalmente, que é a parte lá de cima. Então, olha só, um zigoto só, você teve o estágio de duas células, e aí ele tem uma descarga elétrica que faz com que tenha uma divisão a mais, e isso então gera os gêmeos univitelíneos. Isso aqui é só para os univitelíneos. Então, nos univitelíneos, tem essas três situações: placentas separadas, beleza? O segundo caso, a mesma placenta, porém bolsas amnióticas separadas. E o último caso, placenta e bolsa comum para os dois. Ou seja, nesse último caso aqui, que é o terceiro ali embaixo, os nenenzinhos ali, eles estão em contato um com o outro diretamente. Ok? E aí, para fechar, essa aqui é o caso dos gêmeos chamados de dizigóticos. O que é um dizigótico? O nome já diz. Dois zigotos. Ou seja, são dois óvulos e dois espermatozoides. Nesse caso aqui, são duas placentas e duas bolsas separadas. Não tem contato dos embriãozinhos. Lógico que eles vão crescer e começam a espremer um ao outro. Então, nesse caso aqui, pode ser dois meninos,
podem ser duas meninas, pode ser um casal também, quando ocorre gêmeos zigóticos. Beleza, galera? Então, vamos lá na apostila, lá na página 6. Opa, perdão, 16, questão 6. Os gêmeos Renato e Marcelo e as gêmeas Cristina e Fernanda originaram-se de zigotos distintos. Já Eduardo e Rodrigo desenvolveram-se a partir de blastômeros originados de um mesmo zigoto. Com base no texto anterior e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Né? Os três pares de gêmeos são fraternos. Galera, o que é gêmeo fraterno? É a mesma coisa que dizigótico? Não. Ele fala ali que Eduardo e Rodrigo se desenvolveram a partir de blastômeros de um mesmo zigoto. Então, eles são univitelíneos. B. Os três pares são univitelíneos? Não. Os dois primeiros são fraternos e o último é univitelíneo. C. Dois pares dos gêmeos são fraternos. Resposta correta. Beleza, galera? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Mandem dúvidas. Abraços e até a próxima aula de Biologia. Valeu!